A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Você está diante do seu futuro e é tudo uma questão de escolha. Você pode escolher esperar as coisas acontecerem ou definir o seu próprio caminho. Escolha viver bem, escolha a Previdência do Sicoob. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Rodrigo e com o Alisson, e hoje nós vamos falar das chuvas do último mês, na verdade, né, Rodrigo? Trazendo sempre um mês anterior, e depois no episódio da semana que vem nós vamos falar dessas últimas chuvas que a gente teve e do efeito disso na florada. Por enquanto, vamos falar, Rodrigo, do quê? Do mês passado, daquele calor forte, o que aquilo ali causou, né, o nervosismo que o cafeicultor estava, se permanecer esse calor, como que fica, como que as regiões se comportaram diante daquele calor. Xande, não, vamos falar assim, antes eu gostaria de comentar que esse mês agora a gente está completando o boletim de número 300, então, né, são 25 anos de boletim de aviso aí da Fundação Pro Café, um projeto que começou, né, dos técnicos do IBC, o Vander e o Miguelzinho, lá em 1998. Então, hoje a gente está completando aí em setembro de 23, que não foi um mês muito bom, mas o de número 300, aqui das estações aqui do sul de Minas. Rodrigo, o Pro Café gosta de setembro e outubro, então, porque nós fizemos então em setembro, quanto tempo? 25 anos de boletim. Episódio número 100 do podcast, e agora no começo de outubro, 2 anos de podcast Pro Café. Fica tudo ali junto nessa... Sim. E o pessoal, o Rodrigo falou aí, né, do Antônio Vander, do Miguelzinho começando, eu acho que vale a pena a gente sempre falar pro pessoal que se tudo que a gente tem na cafeicultura hoje, ou grande parte disso, a gente tem que agradecer a esse pessoal lá do IBC antigo, tudo que eles fizeram, tudo que eles vieram trazendo, porque a pesquisa, ela não resolve em 1, 2, 3 anos, ela resolve em anos e anos e anos de prática. E tudo foi que eles fizeram e o Pro Café deu continuidade agora. Muita doação, né, Xande? Muita doação aí. O Matiello vem, né? O Matiello fazendo um trabalho fantástico há muitos anos, o Zé Edgar... Saulo, Antônio Vander, e por aí, assim, não dá pra gente falar o nome de todo mundo, porque são muitas pessoas. Sim, o Roque. E a gente só tem que agradecer cada um deles pelo é um projeto que começou com eles, né? Depois o Leonardo Japiaçu acabou conduzindo ele por bastante tempo, aí depois, com a saída do Léo, eu e o André assumimos, né? E aí depois agora tá mais na minha responsabilidade aqui. Excelente. Mas então vamos falar então sobre as estações do sul de Minas. Primeiro, a estação de Varginha, em setembro de 23, já chama atenção a temperatura, né, Xande? O normal seria uma temperatura de 20,3, deu 23,3 a temperatura média. A chuva, o normal seria uma chuva de 72, choveu apenas 17. E ao final do mês de setembro a gente estava com um déficit aí de 112 milímetros, né? Carmo de Minas, a temperatura normal era 19,2, deu 20,2. A chuva de 72 choveu 32, e a única região aqui do sul de Minas, né, dessas estações, que ainda tem um pequeno armazenamento ao final de setembro de 14 milímetros. Boa Esperança, a temperatura média normal seria 22 graus, deu 24,6. Uma chuva de 48 choveu 13, né? E estavam com déficit ao final de setembro de 216 milímetros. Muzambinho também bem acima da média, o normal seria 20 graus e meio, deu 23. A chuva de 69 choveu 29, e o déficit lá naquela região está em torno de 43. Muda tudo. Não, o Rodrigo e Alice, isso estava muito visível nas lavouras, né? Você rodava a lavoura e você podia ir em qualquer região. Porque se tem uma vantagem para a gente sentar aqui e conversar, é que além da gente andar em regiões diferentes, a gente conhece muita gente em lugar diferente, né? E assim, Xande, uma situação que eu sempre coloco, que a lavoura, ela responde, muito rápido, a primeira sentida do déficit hídrico. Depois ela vai aguentando, vai estabilizando, até dar uma nova
até descer o degrau mais um pouquinho. Mas aquela primeira descida do degrau, ela é muito forte. E com essas temperaturas aí que nós batemos aí 38, 39, chegou a pico de 40 graus, bem próximo de 40 graus. Isso daí é uma situação que mexe... muito severa. É muito severa. Não, tava insuportável quando a gente tava saindo. E a parte da tarde para andar em lavoura? Tava insuportável. Gente, é muito simples. 40 graus é temperatura de sauna. É temperatura de sauna. Andando de moto, o vento tava quente. O ar quente. O vento tava quente. Uma coisa assustadora. Tá dando continuidade, então vamos falar do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Também lá naquela região a mesma situação, né? Araxá, a temperatura média seria de 20 graus e meio, deu 24,5. A precipitação de 67 choveu 34 e o déficit lá ao final de setembro 152 milímetros. Patrocínio, a temperatura média normal seria 20,7, deu 24,1. A precipitação 37 choveu 28 e o déficit lá estava em 159 milímetros. Araguari, a temperatura média seria 23, deu 26,1. A precipitação de 37 choveu 24 e o déficit lá ao final de setembro 345 milímetros. É muita coisa. Então a região também que sentiu muito, né? A sorte de Araguari é que é tudo irrigado, né, gente? Araguari é tudo irrigado. Porque se não fosse tudo irrigado, já tinha ido Araguari, região, tudo para, né? Já tinha ido tudo para o Caixa-Prego, né? Então a média daquela região, Araxá, Patrocínio e Araguari, seria uma temperatura de 21,4 e na média deu 24,9. Então é muito, muito, muito significativo. Assim, eu não posso falar porque eu não tenho os dados, não tenho os números históricos, mas se não foi um calor histórico, está entre os maiores. Tá, se não foi histórico, está entre os maiores. Agora passando para a região da Mogiana, a temperatura média de Franca seria 23,1, deu 24,9. E a precipitação de 69 choveu 57. Foi uma região que choveu um pouco mais. Mesmo assim, o déficit hídrico lá está bastante elevado, em torno de 144 milímetros aí ao final de setembro. Então, praticamente todas as regiões, né, à exceção de Carmo de Minas, que ainda possuía um pequeno armazenamento aqui no sul de Minas. O pessoal da Mogiana, quem não conhece lá e está assistindo a gente, às vezes olha uma situação dessa e fala, lá foi mais leve, está mais tranquilo. Mas a hora que você vem com esse dado do déficit hídrico do Rodrigo, e a gente conhecendo a condição de boa parte dos solos de lá, que a gente sabe que sente muito arenoso, antes daqui. Lá é areia. Então, assim, a gente olha, mas a temperatura foi o lugar que teve a menor oscilação. Mas, gente... não é olhar só isso, você tem que olhar o conjunto. Com certeza. E às vezes o conjunto com oscilação menor, o problema acaba sendo maior. Maior, com certeza. Falando um pouco então da disponibilidade de água aqui de Varginha, né, em setembro, na média, ao final de setembro, eu teria um déficit de -6 na média histórica. Em 2022, como a gente teve uma precipitação ali em meados de setembro e no final, a gente estava com um déficit de -53. E já diferente agora em 2023, a gente vinha com agosto bom, sim, depois teve essas altas temperaturas e a precipitação abaixo da média, a gente chegou ao final de setembro com um déficit aí de 112. Então foi esse déficit 112 próximo, né, ao que a gente viveu aí nos últimos anos, 2020, 21, 22, né, e agora em 23 num curto espaço de tempo, sim, né, o que diferente muda é isso, dos né? outros anos, Sim, né. O que vai mudar é muito isso aí. Sim. Já na região de Boa Esperança, uma outra média aqui da região do sul de Minas, o normal seria um déficit de -165 ao final de setembro. Em 2022, a gente estava com -189. E agora, 2023, também devido a essas altas temperaturas e a baixa precipitação, um déficit maior de -216 ao final de setembro. É coisa. Então, muito próximo também dos déficits hídricos de 2020, 21 e 22 naquela região. Sim. Exato. Com relação às precipitações, se a gente pegar, então, de janeiro, a gente teve uma precipitação média
de 1.117 milímetros esse ano, né? E na média histórica eu teria que ter 891 milímetros, esses meses principalmente janeiro e fevereiro, que favoreceram essa média maior. Depois praticamente a gente choveu dentro da média, à exceção de setembro, que foi bem abaixo da média. Com relação às temperaturas médias, né, de janeiro até setembro também, a gente vinha, né, de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, com temperaturas um pouco abaixo da média. A partir de julho, nós tivemos temperaturas acima da média, agosto e setembro com 3 graus acima da média aqui para Varginha. Né? Ô, Rodrigo, se a gente não ficar preso no número e a gente partir para a sensação, o que a gente falou em todas as vezes? Gente, não tá calor. E resumindo, foi a primeira vez esse ano que fez calor. Sim, Calor? sim, Pega sim. do dia 1º de janeiro até agora, foi setembro. Com certeza. É igual o ano passado. Ano passado, que eu falo, ano passado não fez calor, gente. Foi uma coisa maluca. O sol tava a pino, aquele solão, assim, não tinha uma nuvem no céu. Você olhava no termômetro do carro, tava 28 graus, 29, raramente 30. É um negócio. O ano passado foi um negócio, o oposto desse ano. Totalmente oposto. E eu trouxe aqui também para a gente comentar um pouquinho sobre os dados brutos, né, das temperaturas máximas e mínimas, e principalmente então do dia 17 ao dia 26/9, onde a gente teve aqueles picos de temperatura, né? A exemplo aqui de Varginha, por exemplo, 21/9, nós tivemos máximas aí de 32, 22/9 também 33, 23/9 34 graus. E nesse mesmo período, curioso que em Boa Esperança também manteve essas mesmas temperaturas máximas. Então ali chegou com 32,4, 32,7 e 34,7. Os demais dias, né, do dia 17 ao dia 26, aí a gente já notava aquela discrepância com temperaturas maiores, principalmente ali para a região de Boa Esperança, onde atingiu 37,3, 38,2 e 37,6. Mas em alguns momentos daquele calorão, as regiões aqui do sul de Minas ficaram meio que padronizadas com altas temperaturas, meio que generalizadas. O que era comum de se esperar até maior em Boa Esperança. A gente olhar essa região, nossa, mas a hora que chega no ponto extremo, aí o negócio chega no máximo, né? Não tem como ir mais do que aquilo, né? Chega no máximo. O máximo aí deu 38,2. É o máximo que deu. Que deu lá em Boa Esperança. É um absurdo, gente. E Varginha, o máximo que deu foi 37,6. Então, é muita coisa. O normal seria em torno de 29, 30 graus de temperatura máxima para Varginha, por exemplo. É muita coisa. É muita diferença. E também mostrando os dados de evapotranspiração, né? Então, nesses períodos aí do dia 17 ao dia 26, Varginha evapotranspirando 4, 4,4, 4,3, 4 graus, 4 milímetros e meio por dia, né? E Boa Esperança muito próximo também, 4,7, 4,5, 4,6 e 4,9 milímetros. Agora, então, olha vamos chamar a atenção de uma situação interessante. Nós estamos falando de uma evapotranspiração aí que não bateu 5, né? Quase 5. Quase 5, mas não bateu 5. Nos veranicos, é o que eu falo, que os veranicos são muito mais perigosos do que essa fase de pré-florada. No veranico passa de 5 fácil. Por quê? Tamanho do dia. O dia é maior. Sim. O número de horas de sol e de calor é maior. Mais intenso. Né? Então, isso daí é um negócio importante, que mesmo com recordes de temperatura, nesse período agora, de setembro, outubro, não chega nos dias de sol de dezembro, janeiro e fevereiro, pelo tamanho do dia. Então, finalizando aqui o alerta geral, né? Em setembro aqui no sul de Minas, as precipitações ficaram abaixo da média. O normal seria uma precipitação de 65, choveu 22.
Com essas baixas precipitações, Varginha, Boa Esperança e Muzambinho aumentaram esse déficit hídrico, que está em torno de 93 milímetros para essas 3 regiões. Somente Carmo de Minas que tem armazenamento. Boa Esperança fechou com déficit de 216 e Varginha com 112. Né? Então, para os cafeicultores aí que têm irrigação, que permaneçam irrigando aí até a regularização dessas chuvas. Né? As temperaturas do ar ficaram muito acima da média histórica para Varginha, Boa Esperança, Muzambinho e Carmo de Minas, né? O normal seria uma temperatura de 20 graus e meio, deu 22,8. Chamou a atenção de Varginha, que era a média de 20,3, deu 23,3, 3 graus acima da média. E algumas regiões aí do sul de Minas registrando temperaturas máximas históricas, né? Próximos a 40 graus, como você comentou, lá em Guapé mesmo, na estação nossa lá marcou 39 graus de máxima nesses dias. E aí fora a máxima, né? Porque, por exemplo, termômetrozinho normal, lá na roça, se eu chegava lá, zerava, você batia o olho na mínima, tava lá no 20. Então, sim, à noite, gente, já acordava cedinho, você saía, você já tava aquele calor, já tava incomodando. Sim, era só o sol sair, o negócio tava queimando. E nas áreas dos campos, né, que a gente já mostrou, algum pouco de incidência de bicho mineiro, né? 2,4 de folhas minadas na região de Boa Esperança e 1,1 aqui na região de Varginha. No Triângulo Mineiro também, então as chuvas em setembro foram inferiores à média, os déficits acumulados lá 152, 159 e 344 para Aguari. Nesse período, né, as temperaturas médias superiores a 19 graus, né, então a reposição de lâmina de irrigação essencial. As temperaturas foram muito superiores à média históricas, né, para as 3 regiões com até 4 graus de aumento. E também nos talhões de Araxá, onde a gente avaliou no campo, a incidência de 3% de folhas, né, com infecção de foma, né, nas lavouras lá de carga alta, carga baixa e lavoura esqueletada. Rodrigo, foi bom você falar em lavoura esqueletada, porque a gente sempre fala aqui de safra zero, a importância de safra zero, que o caminho da cafeicultura, você tem os que já entraram e os que ainda vão entrar. Você vai mexer com safra zero, não tem como você evitar. Muito difícil. Safra zero é boa para montanha, safra zero é boa para tudo, mecanizado, para manual, para... Equaliza a colheita, e eu só vi as vantagens. Só vantagem. E agora a gente enxerga outra. Assim, a gente já vinha falando, não nós enxergamos. O produtor olha, e quem não mexia ainda com safra zero e entrou há pouco tempo, ele consegue ver outra vantagem. Olha nessa situação de calor extremo, de falta de chuva, né, o déficit hídrico, e chegou na florada agora. Olha as lavouras que vinham de safra zero. Sim. E olha as lavouras que produziram o ano. É outra coisa. É outra conversa, tem outro padrão. É outro padrão. Você tem uma estabilidade, uma relação raiz-parte aérea muito melhor. É outro padrão de lavoura, não tem dúvida. Então, só aproveitei esse gancho teu, né, Rodrigo, para o produtor enxergar mais um benefício que existe. Com certeza. Sim. Principalmente nesses últimos anos. Nossa Senhora. De déficit hídrico muito dúvida. elevado. E para finalizar, a Mogiana, né, então em setembro as precipitações foram abaixo da média, não tanto igual aqui na região, né, o normal seria a precipitação de 69, choveu 57, a região aumentou o déficit hídrico para 144, temperatura média do ar 24,9, ficou 1,8 graus acima da média histórica, né, então para os produtores lá também, que tem irrigação, continue fazendo a reposição até a regularização das chuvas. O benefício da irrigação em qualquer lugar é muito grande, mas lá em Franca, quando a gente fez na fazenda experimental, o Marcelão com os meninos lá, a fazenda experimental triplicou a safra. Só isso. Brincadeira a resposta. Ela só triplicou a safra. E os trabalhos com diferentes lâminas e tudo, assim, fica muito claro. É até um assunto para a gente poder trazer o Marcelo qualquer hora que ele estiver aqui em Varginha, para a gente pegar aquele experimento de lâmina, ele trazer imagem e tudo, porque aquilo é muito interessante para o produtor ver essa diferença, né? Mais alguma coisa, Rodrigo, com relação ao clima? Eu acho que a gente abordou tudo. Comentou, né, das temperaturas. Muito bom, né? Tranquilo. Mostrou a questão dos déficits. Isso aí. Eu acho que passou, semana que vem, mostrou para o produtor e tudo. Trazer resultados de florada aí para o produtor. Né? Nós vamos trazer agora para vocês a semana que vem, falando um pouco das chuvas que vieram agora na última semana, o impacto disso na florada, o impacto que tem nas lavouras e
o impacto que tem na safra futura, né, Alisson? Isso aí. Rodrigo, valeu, obrigado, Valeu. Alisson, até mais. Um abraço. Pessoal, a semana que vem tem mais. Um abraço. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.